Deus, nessa manhã, a partir de hoje, manda dizer o Senhor, a partir de hoje, porque essa manhã é diferente, manda dizer o Espírito Santo de Deus. O nome Geração Jesus Cristo, diz o Senhor, ele foi ascendido aos céus. E durante toda a pregação, Deus me dava o decorrer dessa visão, e ele passa sobre diversas nações o nome Geração Jesus Cristo. O nome Geração Jesus Cristo, do nosso Deus, passa pelo campo. E Deus me mostrou os trabalhadores do campo, nos trabalhos braçal das enxadas, olhava o nome ascendido aos céus. Deus me mostrou pessoas saindo das suas casas, olhando o nome ascendido aos céus. E esse nome vai percorrendo, vai passando dentre as nações. E Deus me mostra o nome Geração de Jesus Cristo sobre a nação de Israel. E Deus me mostra os rabinos rasgando as suas vestes, rejeitando o nome do Deus da geração Jesus Cristo. Deus me mostra os olhos dos jovens brilhando para este nome do Deus da geração Jesus Cristo, dentro da nação de Israel, manda dizer o Senhor. Dentro da nação de Israel, manda dizer o Senhor. Dentro da nação de Israel, manda dizer o Senhor. E Deus me mostra os 7 últimos guerreiros que serão tragos dos confins da terra, diz o Senhor, através do meu nome, assim diz aquele que vive para todo sempre. E Deus me dando essa visão, desceu uma coroa de ouro, linda, muito gloriosa e maravilhosa, e desceu sobre este ministério, uma coroa de ouro nesta manhã. O nome Geração Jesus Cristo saiu na assertividade da glória do seu cumprimento nesta manhã, e manda dizer o Senhor, ele foi ascendido aos céus, diz o Espírito Santo de Deus. Mestre, quando se iniciou os louvores, desde o primeiro ao último povo, se abriu uma visão. Eu via 2 cálices dourados sobre as nuvens. A base onde os cálices estavam eram as nuvens. Dentro de um cálice havia um fogo, e dentro desse fogo havia a bandeira da nação de Israel. Mas esse fogo não consumia a bandeira da nação de Israel. E no outro cálice, era um cálice que estava plenamente com água. Em seguida, eu via aparecer dentro da congregação um anjo, ele totalmente de aço, as suas asas de aço. E esse anjo foi na frente do profeta André, do profeta Marcos, da profetisa Diana, da profetisa Cláudia, do profeta Rômulo, e fez como uma marca, com 2 dedos do lado da face direita e da face esquerda. E essa marca transpassava a carne da face dos profetas e saía uma luz. E em seguida ele vinha com os 5 dedos e transpassava o peito esquerdo de cada profeta e saía também uma luz. Em seguida, em cima desses cálices, eu vi uma coroa de espinhos, muito robusta, e essa visão era de cima. Eu vi esses 2 cálices como no centro dessa coroa, só que essa coroa estava por cima, e dessa coroa saía muito sangue, e esses cálices ficavam ao redor de muito sangue. E o Espírito Santo do Deus vivo gritava ao meu espírito: o eu sou, o Deus da verdade, o Deus da cobrança, o Deus que é um Deus vingador, passeia em minhas estradas, nas minhas ruas, cobrando cada gota do sangue dos meus justos que recaíram por causa de vocês, nação rebelde e prevaricadora. E diante de mim se aparece um grande livro esse que representa toda a história judaica, e se passa para trás
de centenas de páginas. E assim pergunta a vocês, judeus, imundos e porcos, o que vocês fizeram em separar os meus pães? No que resultaram a vocês? As minhas palavras que vocês selecionaram, porventura, são palavras mortas? Pois vede, o meu último povo, vede, o meu último povo, vede, o meu último povo. Eu pergunto a vocês, Isaías, vive ou não vive no meu último povo? Jeremias, vive ou não vive no meu último povo? Ezequiel, vive ou não vive no meu último povo? Obaquias, vive ou não vive no meu último povo? Amós, vive ou não vive no meu último povo? E com a força do meu último povo, liderado pelo Messias de vocês, para adentrar a goela de vocês, a garganta adentro, o meu pão ensanguentado pelo sangue dos meus santos que vocês pensaram que mataram. Está aqui o meu último povo, liderado pelo Messias de vocês, pois só através de clamar ao Deus do Tupinambá que virá a minha misericórdia. E nesta hora aparece diante de mim uma grande marreta que simboliza a geração de Jesus Cristo. E essa marreta bate uma figueira seca e 2 galhos são arrancados. Até aqui, mestre. Aleluia, Deus. Assim diz Deus aos líderes judaicos e aos líderes brasileiros: pensam vocês que caçando este homem acabarão com a minha obra? É sim verdade que és o meu poderoso braço, mas não se enganem, mesmo se eu os deixasse matá-lo, ainda assim suscitaria eu vozes de formigas para cuspir e escarrar nas suas podres faces. Se preparem, pois a minha ira se levantou contra vós. E não dizem vós, és injusto esse Deus, pois olha para trás, quantos anos e quantas chances dei eu vós para se arrepender. Me mataram, me jogaram no túmulo, e ainda assim levantei eu, um restaurador, para resgatar a vós, e mesmo assim ainda querem crucificá-lo. Se preparem. Mestre, quando o profeta Marcos entregou a palavra para o irmão Cícero, apenas uma palavra habitou ao meu espírito: seleção. Amém. Eu tive uma visão, mestre, na qual eu via a nação de Israel como no mapa nós vemos nas escolas. Foi uma visão bem do alto. Eu via em torno da nação de Israel uns pontos muito brilhantes, até que a visão se aproximou e eu vi que esses pontos brilhantes era o Senhor e o último povo liderado por ti, totalmente em diamante, realizando um cerco na nação de Israel. Eu adentrei na visão da nação de Israel e via mãos, braços separados nas ruas, e via um grande pé na qual o Espírito Santo gritou ao meu espírito. O pé de Zacarias, no mover da restauração, adentra com tanta veemência, com tanta força e violência em cada casa de um judeu maldito e desgraçado, pois poucos vocês são.
Assim diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Eu te amei, ó Israel, te chamei, te consolei, te busquei quando eras prostituta, te lavei quando te perseguiam. Porém, tu és a dura servil. Tu és um povo obstinado até hoje, amiga dos maus. Tu para mim és o Egito, para onde voltasses o teu coração, mesmo depois de eu ter te resgatado. Escuta isso, ó maldito Egito. Mesmo agora, eu chamarei de dentro do Egito os meus filhos. Mas eu, novamente, endureço o teu coração, ó Egito, e te persigo com voz alta e bramidos irrepreensíveis aos teus ouvidos, com palavras torpes e duras, porque eu encontrei os meus servos, os meus amigos, e como já te falei, ó Egito, eu sou contra ti, e levantei do meio de uma nação que nunca foi minha nação, porém eu chamei de minha, e a consagrei, e dentro dela levantei profetas, levantei sábios, levantei levitas, e dei a eles a minha terra dentro do próprio coração deles. E tu, que me chamava de pátria máter, tu que quisesses que eu fosse teu para sempre, eu te neguei e te pisarei, ó maldito Egito. Tu é comparável a Sodoma e Gomorra. Tu és uma puta, Israel. Uma prostituta que se deita com qualquer um que tem algo para te oferecer. Malditos e desgraçados. Amigos de líderes corruptos. Vocês levantam suas mãos e oram a um Deus surdo e mudo. Estão abraçados com bonecos de pau. Porém eu sou o Senhor. Eu sou o Criador. E João Batista novamente brada nesta terra, a meu mandado, pois eu mesmo o enviei e não outro. E demonstro a vocês, ó maldito Egito, que eu sou o Senhor. Prepara-te, Sodoma e Gomorra. Prepara-te, ó Egito, porque eu resgatarei poucos de diante de vocês. Por pouco a minha ira não se consume a tal ponto de eu matar filhos e filhas e crianças terres. Porque eu sou o Senhor que jogou fogo no deserto, no meio dos pais rebeldes que vocês amam até hoje. Eu sou o Senhor que abriu a terra para engolir os rebeldes de vocês. Eu sou mesmo. Eu sou. E fora de mim não há outro. E hoje o meu nome é o Deus da geração Jesus Cristo. E desafio a toda a terra que alguém me impeça de cumprir a minha tão horrenda obra e tão horrenda hora que eu mesmo escolhi e revelei a meus últimos profetas para trazer o juízo, porque brevemente o monte se fenderá e eu descerei. Eu sou o Senhor. Eu mesmo sou o Senhor, que levantei Ciro e Nabucodonosor para fazer em vocês grandes prodígios. E vos digo em verdade, eles não são nada perto deste que eu levanto agora. Porque este me ama e eu o amo. Por isso, sempre busquei em outros povos, como vocês buscaram. Eu encontrei a verdadeira adoração
em outro lugar. Preparem-se, pois eu vos perseguirei. Quando louvávamos amanhã em Jerusalém, nesta hora eu vi uma nuvem que encobria o Senhor. E assim diz Deus: tu entrastes no Santo do Santo, e eis que se começa a última dispensação. A última dispensação começa hoje. E com isso, antecipa-se mais o tempo da minha vinda. Quando a Dayana estava falando sobre os líderes da nação, eu recebi uma palavra. Assim diz o Senhor: eu vi com meus próprios olhos vocês, líderes das igrejas de merda, de um Deus viado, vagabundo, prostituto e puta. Eu vi. A perseguição será contra vocês e as igrejas de merda de vocês, porque eu me retirei de vocês há muito tempo. E falo isso para vocês, líderes brasileiros. Vocês se calaram, porém eu não me calarei. Colocarei fogo no coração de toda a nação contra vocês e vos perseguirão, porque pensam que o meu nome ainda está sobre vocês. E esse é o meu castigo para todos aqueles que não ouviram a minha voz que sai por esse púlpito.